O tema da mensagem de hoje é o chamado de Mateus. Amém? Vamos falar sobre o chamado do apóstolo Mateus. Diz assim a palavra do Senhor. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi sentado na coletoria. E lhe disse: siga-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Então Levi lhe ofereceu um grande banquete em sua casa. E era grande o número de publicanos e outras pessoas que estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que vocês comem e bebem com os publicanos e pecadores? Jesus tomou a palavra e disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Amém? Vamos orar ao Senhor? Deus querido, nós louvamos o seu nome nessa noite e agradecemos a Ti por esse tempo, por mais esse culto, por mais essa oportunidade de estarmos juntos, reunidos para cultuarmos ao Senhor. Pedimos que a sua presença continue viva e real nesse momento de ministração da Tua palavra. Que não seja eu falando, mas sim o Senhor, que não sejam as minhas palavras, as minhas ideias, mas que seja o seu Espírito Santo fluindo e falando aos nossos corações nessa noite. Nos confronte com a Tua palavra, nos ensine, nos faça crescer. Que nessa noite haja salvação pela graça do Senhor. Que nessa noite haja retorno à sua casa. Que nessa noite haja renovo, haja restauração dos nossos corações. Que no nome de Jesus, Pai, nós sejamos ministrados pelo Senhor, não por homens, mas pelo Senhor. Que eu diminua e que Teu Espírito cresça e que o Seu nome seja glorificado essa noite nesse lugar. Assim nós oramos, Pai, pedindo que os nossos corações estejam atentos, que o Senhor tire toda a distração, que o Senhor leve cativa todo o pensamento, Senhor, ao entendimento de Cristo. Que no nome de Jesus toda barreira contra a ação da Sua palavra seja jogada por terra, Deus. E que os nossos corações sejam alcançados por essa palavra que é viva e eficaz, Senhor. Nós oramos assim a Ti, ó Pai, gratos por esse tempo, no nome do Teu Filho Jesus. Amém e graças a Deus. Bom, o texto que lemos fala sobre o chamado de Mateus. E antes de nós adentrarmos especificamente no texto, eu gostaria de trazer uma reflexão para os irmãos no sentido de que a nossa vida ela é feita de escolhas. A nossa vida ela é repleta de decisões que nós precisamos tomar ao longo do caminho. Nós escolhemos que trabalho nós teremos. Nós escolhemos com quem vamos nos casar. Nós escolhemos aonde vamos morar. Nós escolhemos que faculdade vamos fazer. Nós temos a oportunidade de, ao longo das nossas vidas, tomarmos inúmeras decisões e fazermos inúmeras escolhas. E por conta dessas escolhas e decisões, nós também encaramos as suas consequências. Mas fato é que, durante a nossa trajetória, nós fazemos escolhas certas, nós fazemos escolhas erradas. Oportunidades surgem diante de nós e às vezes nós escolhemos certo e às vezes nós escolhemos errado. Fato é que, enquanto nós caminhamos por essa vida, invariavelmente nós chegamos ao entendimento de que nós não podemos não escolher. De que ao longo da vida não dá para ficar em cima do muro. De que enquanto nós estamos vivendo, nós precisamos fazer escolhas. Nós precisamos tomar decisões. Às vezes a gente não toma. Ou às vezes a gente toma as decisões e quando alguma coisa dá errado lá na frente, nós temos a tendência, principalmente nós que temos tempo de igreja, nós crentes, a gente tenta transferir a responsabilidade para Deus. Por isso que às vezes
nós, ao invés de decidirmos, nós oramos para que Deus fale conosco. Não que nós não devamos orar, não é isso. Nós precisamos orar para que Deus nos dê direção. Mas no fim das contas, quem decide somos nós. E o texto que nós lemos, ele fala de algo muito lindo relacionado à vida de Levi ou Mateus. Vai falar que num dia comum, num dia corriqueiro de trabalho, ele estava sentado na coletoria de impostos, fazendo a sua função, exercendo aquilo que ele escolheu para si, coletando os impostos do povo judeu. Só que naquele dia, que para ele era um dia comum, se torna um dia completamente especial. Porque Jesus passa por ali, Jesus olha para ele e Jesus diz algo: siga-me. Jesus não deu boa tarde, Jesus não deu bom dia, Jesus não disse oi, tudo bem. Apenas uma palavra é direcionada a Mateus: siga-me. E aquele homem se vê diante de um convite, aquele homem se vê diante de uma palavra, aquele homem se vê diante de uma oportunidade e ele precisa decidir. Ele precisa tomar uma atitude. Eu levanto e sigo a esse homem, ou eu continuo sentado na coletoria, exercendo a minha função, coletando os impostos, permanecendo na mesma vida que eu tinha até então. Mas quando nós olhamos o texto que lemos, nós podemos perceber que ele decide. Agora, como que ele decide, como que ele reage diante dessa palavra de Jesus? Lucas, que é um evangelista, que é um dos que escreve um dos evangelhos, ele é o mais detalhista quando escreve a sua narrativa. E no versículo de número 28, que é onde nós vamos gastar a maior parte do nosso tempo, ele faz algo que para mim chamou muita atenção. E ele diz assim, utilizando 3 verbos: ele se levantou, deixando tudo, ele deixou tudo e o seguiu. Ele se levanta, ele deixa tudo e ele segue Jesus, atendendo aquele convite, atendendo aquilo que Jesus fala com ele. Não me abandona não, Miguel? Isso é algo que eu quero compartilhar com a igreja hoje. Prometo que não vou me alongar, assim como não me alonguei lá no retiro, mas serei breve. Ele se levantou. Quando ele ouve aquela palavra, a primeira atitude que Mateus tem, porque ele estava sentado, e o tema do retiro da juventude era levante-se, ele se levanta. E se levantar naquele momento, se levantar naquela hora, diante daquela palavra, diante daquele convite, não significava apenas ficar em pé fisicamente. Se levantar naquela hora era algo muito mais profundo. Levantar-se para Mateus ali expressava aquilo que havia alcançado o seu coração. A atitude física que ele toma revela aquilo que alcançou o seu coração. Quando ele ouve o convite de Jesus, quando ele ouve as palavras de Jesus, siga-me, ele foi tão impactado por esse convite, essa palavra o alcançou de uma forma tão ímpar, que ele toma uma decisão: eu preciso me levantar, eu preciso responder a isso de alguma forma. E a primeira coisa que ele faz é se colocar de pé. Essa atitude de Mateus
é a expressão do seu coração. Quando o olhar de Jesus se encontra com o nosso, quando as palavras de Jesus alcançam o nosso coração. Se você já caminha há muito tempo, ou há pouco tempo, ou se você está aqui pela primeira vez, quando o olhar de Jesus se encontra com os nossos, e quando as suas palavras alcançam o nosso coração, não dá para não decidir, não dá para permanecer da mesma forma, não dá para não atender o convite, não dá para não sair do lugar, não dá para ficar do mesmo jeito, não tem como ignorar as suas palavras, não tem como ignorar o seu olhar. Quando Mateus, sentado, olha para Jesus e aquelas palavras alcançam o coração dele, ele decide se levantar como quem, assim como diz o profeta Oséias, é atraído com cordas de amor. Ele é atraído naquela hora, atraído em direção a Jesus, ele é atraído até Jesus, assim como nós fomos atraídos um dia, assim como talvez você será atraído na noite de hoje a Ele, assim como tantas pessoas ao longo da história foram atraídas por esse mestre, foram atraídas por suas palavras, foram atraídas pelo seu olhar, foram atraídas pela sua presença. E movidas por isso, não resistiram às suas palavras, não resistiram ao seu olhar, colocaram as suas armas no chão e decidiram segui-lo. O problema é que às vezes nós estamos como Paulo, recalcitrando contra os aguilhões. O problema é que às vezes Ele está olhando para nós, as suas palavras estão nos alcançando, mas nós estamos resistindo. O problema é que nós estamos nos debatendo, sem querer ir até Ele. E às vezes isso acontece com não crentes, mas também acontece com crentes. Porque Paulo era alguém conhecedor da palavra. Paulo era um estudioso da lei. Mas mesmo assim ele resistia. Mesmo assim ele não queria. Mas uma hora ele precisou se render. Em algum momento ele precisou colocar as suas armas no chão e reconhecer que ele precisava caminhar com Jesus. Portanto, o meu primeiro convite para você hoje é: levante-se para responder ao chamado de Jesus. Levante-se para responder ao chamado de Jesus, quer seja para a salvação, ou levante-se para responder ao chamado de Jesus, quer seja para o serviço, para onde Ele está nos direcionando, para onde Ele está nos levando. Nós precisamos nos levantar e responder ao chamado de Jesus, assim como Mateus o fez. Ok, Mateus se levantou, Mateus não resistiu, Mateus decidiu. E a segunda coisa que ele faz, que Lucas coloca muito bem: deixando tudo. Ele deixou tudo. E eu coloquei aqui, deixando tudo para trás. Por que Lucas coloca isso no texto? Por que Lucas só não coloca que ele se levantou e seguiu? Por que entre o levantar e seguir, ele coloca essa palavra deixando tudo? Isso significa muito para nós. Porque Mateus não deixa apenas uma mesa de trabalho. Mateus não deixa apenas uma mesa aonde ele coletava os impostos. Quando ele deixa aquele lugar, ele não deixa apenas um lugar aonde ele trabalhava, aonde ele exercia a sua função. Quando o texto diz deixando tudo, é porque quando ele decide deixar,
ele precisa deixar o seu status, ele precisa deixar o seu conforto, ele precisa deixar a sua proteção militar, ele precisa deixar, irmãos, muitas coisas. Ele precisa deixar a sua estabilidade financeira, ele precisa deixar a aceitação do sistema da época, porque ele estava inserido no sistema, e quando ele deixa tudo, ele precisa deixar tudo isso. Ele precisa deixar aquele soldado romano que o acompanhava para o proteger. Ele precisava deixar tantos lucros que ele obtinha através do seu trabalho. Ele precisa deixar muitas coisas. E nós precisamos entender que quando nós nos levantamos para seguir Jesus, nós também precisamos deixar muitas coisas. Para Mateus, não tinha como seguir Jesus e continuar sendo um cobrador de impostos. Não tinha como ser um discípulo do mestre e um coletor de impostos ao mesmo tempo. Não dava para ser apóstolo de Jesus e publicano ao mesmo tempo. Ele precisava fazer uma escolha, ele precisava abandonar algumas coisas para que ele conseguisse caminhar com Jesus. E ele decide deixar tudo aquilo. O que nós precisamos deixar? O que você precisa deixar, meu irmão? O que eu preciso deixar? O que nós precisamos deixar para trás ao longo do caminho para nós caminharmos com Jesus? O que precisa ficar? Será que são relacionamentos abusivos? Será que é um emprego onde eu preciso aceitar um suborno? Será que são lugares aonde eu vou em que eu não estou pronto para estar? Será que são vícios? Será que é o orgulho? Será que é a inveja, como o pastor Afonso bem falou pela manhã? O que nós precisamos deixar, meus irmãos? Para o filho pródigo, como foi pregado pelo pastor Rui ontem, ele precisou se levantar no meio do chiqueiro onde estava, lembrando-se de como era estar na casa do pai. E ele precisou deixar aquele ambiente. Ele precisou deixar aquela situação para que ele pudesse voltar à casa do pai. O que nós precisamos deixar? Será que nós precisamos deixar as nossas redes sociais? Será que nós precisamos deixar um sentimento de aceitação que temos, uma necessidade de ter status, de ter fama, de conquistar? O que nós precisamos deixar? O Espírito Santo ministrará aos nossos corações o que precisa deixar para trás. Para Mateus era segurança, para Mateus era estabilidade financeira, para Mateus era proteção e aceitação do sistema. Para Mateus eram tantas coisas que ele precisava deixar, e ele deixou. Sabe por que ele deixou tudo para trás? Porque ele enxergou em Jesus algo muito melhor. Porque ele enxergou em Jesus algo muito mais importante. Porque ele enxergou em Jesus algo muito mais precioso do que tudo aquilo que reinava na sua vida e no seu coração. Nós também precisamos deixar muitas coisas para continuar caminhando com Ele. Assim como Paulo diz, deixando para trás todas as coisas, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós precisamos deixar muitas coisas para trás, meus irmãos.
Portanto, levante-se para deixar para trás tudo aquilo que te impede de seguir a Cristo. E logo depois disso, depois dele se levantar, depois dele deixar tudo, ele segue. Lucas divide o processo de decisão de Mateus dessas 3 formas. Ele decide seguir. E o que para ele significava seguir aquele homem? O que para ele significava seguir aquele mestre que fazia o convite a ele? Jesus só diz: segue-me. Jesus não diz para onde iria. Jesus não diz o que ele faria. Jesus não diz se ele sofreria ou não. Jesus não diz nada. Jesus apenas diz: siga-me. E ele seguiu. E seguir Jesus, irmãos, significava ser um discípulo dele. Seguir Jesus, assim como seguir algum outro rabino ou mestre daquela época, significava se tornar um aluno dele. Significava caminhar com ele todos os dias. Significava comer com ele, significava caminhar com ele, significava observar como ele se relacionava com as pessoas, significava ver como ele lidava com as situações, significava ver como ele enfrentava os problemas, significava intimidade, significava caminhar com ele. E essa caminhada era uma caminhada diária, significava estar com ele. Porém, o objetivo principal dessa caminhada, desse caminhar com Jesus, era se tornar mais parecido com ele. Pois o objetivo dos alunos da época que tinham seu mestre, era que durante essa caminhada, durante esse processo, eles se tornassem mais parecidos com seus mestres. Nós precisamos nos tornar mais parecidos com Jesus. A EBD está sendo ministrada sobre o fruto do Espírito. E quando o fruto do Espírito é desenvolvido em nós, amor, temperança, bondade, benignidade, longanimidade, domínio próprio. Quando essas coisas se desenvolvem em nós, nós nos tornamos mais parecidos com Jesus. Quando nós caminhamos com Ele, o objetivo é esse: nos tornarmos mais parecidos com Ele, porque aí nós iremos exalar o bom perfume que Paulo escreve. E esse bom perfume irá atrair outras pessoas para viverem a mesma experiência que também estamos vivendo. Caminhar com Jesus, para Mateus, significava deixar de ser um publicano para se tornar um discípulo. Caminhar com Jesus para Mateus significava uma mudança de identidade. Caminhar com Jesus para Mateus significava mudar quem as pessoas enxergavam. Publicano, discípulo de Jesus. Coletor de impostos, odiado por todos. Agora, seguidor do homem da Galileia. Seguir Jesus nos dá uma nova identidade. Seguir Jesus nos torna filhos de Deus. Seguir Jesus faz com que nós consigamos entender de fato quem nós somos. Uma das grandes crises do nosso tempo, da juventude, ou às vezes de outras pessoas já mais velhas, acredito que todos nós, por um momento na vida, passamos por isso. Quem sou eu? Caminhar com Jesus nos faz entender quem nós somos, nos faz entender quem nós não somos. Lembra de João Batista? Pregando no deserto, e os líderes de Israel enviam pessoas até lá para perguntar para ele quem ele era. E eles chegam lá e perguntam: tu és o Messias? E ele diz: não. Tu és Elias? Não. Então quem é você? Nos diga quem é você. E ele diz: eu sou a voz que clama no deserto.
Eu vim preparar o caminho. Eu não sou Elias. Eu não sou o Messias. Eu sei quem eu não sou, porque eu sei quem sou. Só que ele só sabia quem ele era. Acho que já falei isso aqui outras vezes. Porque a sua vida só fazia sentido a partir da vida de Jesus. Porque ele diz: eu sou aquela voz que clama no deserto, que veio preparar o caminho para o Senhor. Ou seja, a vida dele só fazia sentido. A vida dele só encontrava um propósito a partir da vida de Jesus. Em Jesus, nossa vida faz sentido. Em Jesus, nossa vida tem propósito. Em Jesus, nós sabemos quem somos. Em Jesus, nós sabemos de onde viemos e para onde vamos. Em Jesus, nós sabemos qual é a nossa identidade. Em Jesus, nós somos transformados e nos tornamos filhos. Em Jesus, nós entendemos qual é o nosso propósito. Portanto, levante-se hoje para seguir Jesus e descubra o verdadeiro propósito da sua vida. Ele se levanta, ele deixa tudo e ele segue. Abrindo um parênteses aqui. Deixar tudo, irmãos, parece algo ruim, porque nós não queremos deixar nada para trás. Nós não queremos abandonar. Só que não tem como seguir Jesus levando tudo. Lembra que Jesus disse, bem pregado pelo pastor Anselmo na Santa Ceia: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Há uma porta estreita, uma porta larga, um caminho estreito, um caminho largo. Nós escolhemos o caminho estreito. E no caminho estreito, na porta larga, não tem como levar tudo. Nós precisamos deixar algumas coisas para trás, para que possamos caminhar com Jesus, para que possamos segui-lo, para que possamos servi-lo. Só que hoje a gente ouve muito pouco isso. Muito pouco o evangelho que fala de cruz, muito pouco. Aqui não, aqui nós ouvimos. Mas lá fora, que fala de renúncia, que fala de abandonarmos. Mas esse é o evangelho de Jesus. Eu vou caminhar para o final. O Ministério de Louvor pode subir para me ajudar aqui. Ele levanta-se, ele deixa tudo e ele segue. Dos versos 29 a 32, acontece algo muito lindo. Porque Mateus era um publicano, irmãos. Lucas e todos os outros que escrevem os evangelhos, eles são muito cuidadosos em dizer que ele era um publicano, que ele estava sentado na coletoria, que ele era alguém que recolhia os impostos. E quando nós lemos algo, quando a Bíblia ela dá um detalhe, quando ela diz algo, a gente precisa explorar aquilo. E ser publicano naquela época, irmãos, Israel vivia oprimida pelo Império Romano. Oprimida. Eles eram oprimidos por eles. E eles precisavam dar os seus impostos constantemente para aquela nação que os oprimia. Só que para receber esses impostos, Roma precisava de pessoas. Roma precisava de homens que se colocassem à disposição para estarem ali cobrando as pessoas. E eles escolhiam dentre essas pessoas judeus, pessoas da própria nação, para se colocarem ali cobrando do seu próprio povo.
E essas pessoas eram odiadas, irmãos. Essas pessoas eram odiadas, escorraçadas, precisavam caminhar com proteção de um soldado romano para que ela não fosse agredida, para que ela não fosse apedrejada. Todos da nação os enxergavam como traidores. Todos da nação os enxergavam como alguém que você não podia nem sentar com ele para comer, porque eles eram traidores. Eles serviam a nação opressora. Mateus era um desses caras. Provavelmente não se relacionava mais com a sua família. Provavelmente não tinha amigos judeus. Provavelmente era alguém que quando caminhava na rua, as pessoas olhavam de cima a baixo, o desprezando, o odiando, cuspindo no chão quando ele passava, porque ele havia feito uma escolha de servir a nação opressora. Só que esse homem tem um encontro com Jesus. Como eu falei, quando as palavras de Jesus alcançam o seu coração, ele decide abandonar tudo aquilo para seguir Jesus. E ele é tão impactado. Ele é alcançado de uma forma pelas palavras e pelo olhar desse homem, que no seu coração, que já não tinha mais esperança, no seu coração, que provavelmente era um coração triste, uma fagulha se acende, a esperança volta, ressurge, um propósito novo aparece, abre-se uma nova possibilidade, e ele diz: eu não posso ficar com isso só para mim, eu não posso guardar isso. E o verso de número 29 vai dizer que ele ofereceu um grande banquete em sua casa. Ele leva Jesus para a casa dele, irmãos. Ele leva Jesus para a sua casa. E ele dá um banquete, mas ele não dá um banquete só para ele, Jesus. Porque o versículo continua dizendo: e era grande o número de publicanos. O número de publicanos. Era grande o número de outros rejeitados, de outros excluídos, que provavelmente eram as únicas pessoas com quem ele se relacionava. E ele tem contato, ele leva essas pessoas para lá, e outras pessoas que estavam com eles à mesa. Ele coloca essas pessoas à mesa, com Jesus à mesa, porque ele diz assim: eu experimentei algo, eu encontrei algo que eu não posso guardar só para mim. E ele leva Jesus para que as pessoas do seu relacionamento também o alcancem. O desprezado, o rejeitado, o odiado, o humilhado foi alcançado pela graça de Deus. Ele não fez nada, ele não era merecedor, assim como nós não fizemos nada, assim como nós não somos merecedores, porque a palavra de Deus vai dizer que nós somos salvos pela graça de Deus. E isso não vem de vós, não vem de nós, é dom de Deus, graça, favor imerecido. Nós não merecíamos, mas Ele nos alcançou. Não importa quem você é, não importa se você é rico, não importa se você é pobre, não importa a cor da sua pele, não importa a sua opção sexual, não importa a sua profissão, não importa onde você mora, não importa os seus pensamentos, não importa quem nós somos para Jesus, assim como não importava para Ele quem Mateus era. O que Ele quer é nos alcançar. O que Ele quer é nos atrair com cordas de amor. O que Ele quer é trazer propósito para nós na caminhada com Ele. O que Ele quer é fazer com que nós entremos por um novo e vivo caminho, entendendo que Ele se fez homem, que Ele desceu, morreu por nós, para que nós tivéssemos vida eterna, vida em abundância. Só que às vezes nós não entendemos que nós precisamos disso. E dos versículos 30 a 32, enquanto Jesus estava sentado à mesa com eles, comendo, se fazendo conhecido aquelas pessoas, os religiosos da época apontam o dedo e falam: por que vocês comem e bebem com os publicanos e pecadores?
E Jesus diz para eles, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eles se achavam sãos. Eles achavam que eles não precisavam de Jesus. Mas eles estavam talvez mais doentes do que aquelas outras pessoas, porque não conseguiam enxergar a sua própria necessidade de se renderem a Jesus. E Jesus continua dizendo no 32, não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento.